Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou o seu host em parceria com a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. Hoje eu tenho a honra de receber um cara extraordinário. Ele que é o passofundense mais vezes eleito na história do município, é advogado, jornalista, já foi vereador, prefeito, deputado estadual e deputado federal. Bem-vindo, Luciano Azevedo. Muito obrigado. Olha, Vitor, uma alegria estar contigo aqui, uma alegria ter essa oportunidade. Estou muito agradecido pelo convite, pela possibilidade de conversar contigo e com tanta gente que está nos acompanhando aqui pelo podcast. Para a gente falar, tenho certeza de muita coisa boa. Com certeza, com certeza. Hoje, sem dúvida, nós podemos dizer que você construiu uma carreira de muito sucesso, muito êxito em todas as etapas que você fez ela. Mas nós queremos conhecer um pouquinho mais do homem por trás dessa história. Quem te viu como prefeito, como deputado, às vezes não conhece de onde você veio, de como você começou. Então vamos começar do começo. Conta pra gente, você é natural de Passo Fundo, de onde você veio? Olha, eu sou natural de Passo Fundo, sou passofundense, 100% passofundense, nasci aqui. Eu sou nascido em 1969, no Hospital São Vicente de Paulo. Minha mãe de Erechim, meu pai de Passo Fundo, a família do meu pai, toda ela aqui de Passo Fundo, há muitos anos, né? Então, Passo Fundo se confunde muito com a minha vida, né? Eu sempre tive uma ligação muito grande com a cidade onde eu nasci. Como eu disse, eu nasci lá em 1969, no Hospital São Vicente, estudei no IE desde o início da minha formação escolar, que foi em 1973. Logo ali. Logo ali. Estudei no IE até 1985, fiz toda a minha formação no IE, né, no Instituto Educacional. Não estudei nenhum dia da minha vida em outra escola. Eu saí do IE e, como todo adolescente daquela época, tinha a possibilidade, a chance de fazer uma faculdade, queria fazer uma faculdade, né? E aí eu fui para a faculdade de Direito, me formei aqui em Direito na UPF, depois fiz faculdade de jornalismo também aqui na UPF, fui da primeira turma de jornalismo aqui do curso de comunicação social da universidade. E claro, nesse meio tempo, nessa trajetória toda, a política entrou na minha vida assim de uma forma muito casual, né? Não foi nada premeditado, não foi nada organizado. Ao contrário do que as pessoas às vezes dizem, eu não tinha um sonho de ser político, eu não tinha ninguém na minha família que tivesse ocupado algum cargo eletivo, parente, tio, avô, pai, nada disso, né? Então eu acabei sendo convidado para concorrer a vereador lá em 1992, que foi a minha primeira eleição, e de lá para cá foi toda uma caminhada já de 32 anos, quase toda ela em cargos públicos, sempre eleito pela população. Meu Deus, 32 anos, que jornada e que trajetória. Mas vamos voltar um pouquinho mais para trás. Terminou o ensino médio e chegou a hora de escolher um curso. Por que o direito? Olha, primeiro, porque naquela época, né, Vitor, eu estou falando de 1986, né? Hoje, quando a gente olha para a gurizada, né, eu tenho a minha filha que está com 15 anos, está começando a pensar qual será o caminho profissional dela, né? Ainda falta tempo. Mas na minha época, quando a gente falava num curso universitário, a gente não tinha tantas opções. Então falava aqui na nossa região muito em agronomia, muito em odontologia, medicina, que já era naquela época o curso mais disputado no vestibular, e direito, né? Depois tinha as engenharias e tinha outros cursos, mas esses cursos eram os que monopolizavam a atenção de quem estava pensando em fazer um curso superior. Como eu era filho de advogado, meu irmão advogado, tios advogados, depois tive a minha irmã mais nova que eu, advogada, foi um caminho quase natural, né? Eu fiz o vestibular para comunicação social
na Federal de Santa Maria e fiz o vestibular para Direito aqui na UPF. E acabei passando no Direito. Então essa foi a minha primeira opção, né? Pensando na possibilidade Claro. depois de fazer um concurso ou de advogar, né? Mas foi essa opção lá atrás. Claro. E quando você iniciou o direito, você já tinha alguma ideia da área que você ia optar por atuar ou ia decidir no decorrer? Olha, eu posso até contar isso durante a nossa conversa aqui, mas durante o período em que eu exercia a advocacia Aham. efetivamente, eu trabalhava mais na área criminal, né? Eu Uhum. gostava mais do direito penal. É claro que a política acabou se intrometendo nesse período da vida profissional, porque eu sempre digo o seguinte: o jovem escolhe o caminho que ele quer trilhar entre a universidade e o começo da vida profissional. Se ele começar bem a vida profissional com o pé direito, ele segue, né? É muito difícil alguém que começou bem, que está sendo bem sucedido, mudar o rumo durante a caminhada. Acho que tem uns 10 anos, vamos dizer assim, talvez um pouco menos, né? Ali entre os 17 e os 25, mais ou menos, que se define a caminhada. No meu caso, foi exatamente nesse período que a política acabou se intrometendo. Eu estava formado há 1 ano em Direito, né? Nós tínhamos um escritório de advocacia da nossa família, chamado Azevedo Advogados, ficava ali na Rua Independência 800, quinto andar, né? Então eu tinha tudo para seguir ali No caminho. naquela atividade, naquele caminho. Mas 1 ano depois de formado, ou até menos de 1 ano, acho que uns 10 meses, eu acabei sendo convidado para concorrer a vereador, me elegi vereador, aceitei, me elegi. Eu não tenho dúvida de que aquilo mudou completamente a minha trajetória, porque aí eu fui vereador durante um mandato, muito animado, muito entusiasmado, muito dedicado ao mandato, tinha 23 anos, né? E logo depois fui reeleito, e quando eu fui reeleito, eu fui também escolhido presidente da Câmara de Vereadores, por 2 anos. Naquela época, o presidente da Câmara ficava por 2 anos aqui em Passo Fundo. Hoje mudou, hoje é 1, né? E o presidente da Câmara, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, estava impedido de advogar. Então, eu já vinha de um período de muita dedicação à política e ali Teve que eu optar, acabei dando uma parada. Depois eu fui e voltei algumas vezes, mas sempre com a política no meu encalço, né? claro, atrás de O você. que acabou me afastando, obviamente, dessa advocacia, que é uma atividade que requer muita dedicação, muita atualização e foco total. Claro. Eu imagino que você com 23 anos, você me disse, né? Há menos de 1 ano formado, querendo construir uma trajetória no direito. Da onde que surgiu esse convite para ser vereador? Você já se destacava em algum meio nesse sentido? Porque você disse que não tinha o desejo de ser vereador ou assumir um cargo público. Da onde que surgiu esse desejo de aceitar esse desafio? Porque é um desafio, todo mundo sabe. Sendo que você recém tinha saído da faculdade, como é que se encaixou tudo isso? Veja, Vitor, era um período, esse período, eu me formei na universidade no ano de 1991. E esse foi um período de era um período de ebulição política no Brasil, né? Porque em Uhum. 89, eu estava lá no 3º ano de faculdade, o Brasil voltou a ter eleições diretas para presidente da República depois de muitos anos. Todo mundo se envolveu muito com aquilo ali, todo mundo tinha algum candidato, todo mundo torcia para alguém, né? E em 90, teve eleição para governador, uma eleição muito disputada aqui no estado. Entre o segundo turno, entre o governador Colares, que acabou ganhando, e o Nelson Marquesan pai, né? Então, esses 2 episódios, eles provavelmente chamaram a minha atenção para a política. E era uma época em que tudo mudou muito, né? Aham. Naquela época, os partidos podiam ter muitos candidatos a vereador. Então, Passo Fundo tinha 21 cadeiras. Os partidos podiam ter 63 candidatos cada um. Nossa. Então, os partidos convidavam muita gente, porque precisava ter candidatos para somarem votos. Claro. Como meu pai gostava de política, participava, assim, sem um envolvimento eleitoral, vamos dizer assim, mas gostava, eu acabei acompanhando ele em algumas reuniões e aí surgiu o convite, né? E aí eu fui eleito vereador lá nessa eleição de 1982, que foi uma surpresa até para mim.
Que legal, muito interessante. E as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Então, tudo tem É o destino, né? um destino, um propósito sempre. Foi vereador um mandato, assumiu a Câmara de Vereadores. E agora? Vamos ao prefeito. Como é que foi essa história aí? Eu teve uma caminhada um pouco mais longa, né? Eu fui vereador uma vez, Tá. fui reeleito com uma grande votação, aí fui eleito presidente da Câmara no meu segundo mandato, e depois disso eu fui reeleito mais uma vez para o terceiro mandato como vereador, de novo aumentando a votação. Então eu fiz 3 mandatos na Câmara de Vereadores. Era uma época, viu, Vitor, quem está nos assistindo aqui, provavelmente não vai lembrar desse tempo, mas alguns talvez Alguns vão lembrem, lembrar, né? claro. Eu convivi com muitos vereadores que eram, na época, lendas da Câmara de Vereadores, vereadores antigos, Ivo Ferrão, Adirbal Corralo, que depois acabou sendo vice-prefeito, Jaime De Bastiani, que era sempre o vereador mais votado, Décio Ramos de Lima, Meireles Duarte, né, que era um grande comunicador, talvez o maior da história da cidade, né? Então, todos eles foram meus colegas. Eu era um dos vereadores mais jovens. Éramos eu e o Giovanni Corralo, que hoje é procurador-geral do município. Éramos os dois mais jovens, eu com 23 anos e ele com 18 na época. Então, fiz um mandato, fiz outro mandato e fiz o terceiro mandato. Quando chegou no terceiro mandato, eu percebi que aquilo já estava se repetindo, né? Que eu estava... que eu estava caindo na mesmice, Claro. né? Então, aí sim eu decidi que eu gostaria de concorrer a prefeito, porque eu pensei o seguinte, se eu for eleito, que era difícil, né? Nenhum vereador na história da cidade até então havia sido prefeito. Nenhum vereador. Talvez o Volmar Salton, né? Tem que conferir os dados aí, mas em 150 anos nunca havia acontecido. Então era muito difícil. Mas eu decidi que eu gostaria de concorrer a prefeito. E aí, no final do terceiro mandato de vereador, foi o que eu fiz, né? Concorri a prefeito, não ganhei a eleição, fui derrotado por uma diferença de 1%. Nossa! Na eleição de 2004, né? O prefeito Dipe foi eleito, eu fiquei em segundo lugar, eram 6 candidatos na época. Eu lembro que quando começou a eleição, eu era uma zebra, né? Aliás, era uma zebraça. O Correio do Povo fazia uma pesquisa nos principais colégios eleitorais do interior. O Correio do Povo divulgou uma pesquisa, talvez eu não lembre exatamente o número, mas ele dava 76-1. Nossa! Eu tinha 1. Então, muita gente disse, olha, tem que desistir, tem que recuar, né? E eu fiz uma campanha, aproveitando até que a gente está aqui, onde eu foquei muito na comunicação. Era uma eleição longa, era uma eleição, de novo, que durava 90 dias, hoje as eleições duram 40 dias. Eram 45 dias de programa eleitoral na televisão e no rádio, e a população foi prestando atenção, foi compreendendo que ali tinha novidade, tinha proposta, tinha ideias diferentes, e nós acabamos chegando no dia da eleição empatados, né? Eu e o prefeito Dipe, eu ganhei em todos os bairros, ele ganhou no centro, e acabou vencendo a eleição por 1% dos votos, e eu fiquei em segundo lugar, né? Daí eu saí do mandato de vereador, encerrei o meu mandato, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, de volta à advocacia, onde eu fiz muitos júris, né, na advocacia criminal, fiz júris na região, fiz júris em Passo Fundo, me dediquei bastante naquele período ao trabalho como advogado, e depois, em 2006, eu fui candidato a deputado estadual. Passo Fundo não tinha, na época, deputado estadual, eu fui eleito. 2010 eu fui reeleito deputado estadual, com a maior votação da história de Passo Fundo. Até hoje ela persiste, né? Foram quase 31 mil votos aqui na cidade. E depois, em 2012, eu fui candidato a prefeito, né? E veio uma outra história longa, Claro. né? Onde eu não iria concorrer naquela eleição, mas acabou a circunstância ali exigindo na política que eu fosse candidato, e eu fui eleito prefeito de Passo Fundo lá em 2012. Olha que interessante. Particularmente, então você foi eleito primeiro deputado e depois prefeito. Primeiro deputado estadual. Que Fiz 2 interessante, mandatos, né? muito legal. Mas e como é que foi sair de vereador para deputado estadual? Porque é um salto considerável. Como é que você soube ter mentalidade? Poxa, agora eu sou deputado, eu saí de vereador, eu queria prefeito.
Como é que foi conciliar tudo isso? Eu vi o seguinte, viu, Vitor? Na Câmara de Vereadores, pelo menos no período em que eu convivi ali, né? Eu tive uma experiência muito rica, né? Porque a Câmara de Vereadores, ela convive muito com a comunidade, a gente ouve muito as Claro. pessoas. O vereador é o político que está mais perto da população, né? Mas ela também tem muito embate pessoal, aquilo não me agradava, né? Quer dizer, muitas vezes a discussão era levada para o lado Ah, pessoal, entendi. entendeu? E eu achava aquilo ruim, achava desagradável, não gostava daquilo. Então, quando eu virei deputado estadual, eu vi uma outra realidade, né? A discussão mais focada na região de cada parlamentar, em temas mais macro, né? Claro, são temas estaduais. Uhum. E eu elegi como centro da minha atuação parlamentar Passo Fundo, né? Então, Passo Fundo vinha de um longo período sem ter representação e eu fui um deputado de Passo Fundo. Então, quando chegou a reeleição, que era o ano de 2010, eu fui o deputado. O Rio Grande do Sul tem 55 deputados estaduais. E na eleição de 2010, entre os 55, eu fui aquele que mais aumentou a votação. De todos os deputados. Aham. Por quê? Né? Porque eu acho que eu tinha uma causa muito clara que era Claro. Passo Fundo. Né? Então eu trabalhava para resolver coisas da cidade. Aquela viatura que estava faltando para a Brigada Militar, o muro do colégio estadual que caiu, a colocação aqui de mais professores, o recurso que eu conseguia para ajudar o prefeito da época. Então eu foquei muito em Passo Fundo e a população reconheceu isso, Claro. né? Mas foi uma experiência realmente muito rica, porque eu convivi com parlamentares que foram depois adiante, que foram Claro. deputados federais, que passaram por grandes funções, né? Foi realmente um período que passou, mas foi um período de muito aprendizado para mim também, né? Claro, sem dúvida. 32 anos de trajetória, sem dúvida, houve conquistas, mas também houve coisas que você não gostaria de repetir. Se fôssemos colocar uma linha do tempo, qual foi o teu maior desafio? Seja como vereador, prefeito ou deputado que você disse, isso foi um desafio para mim. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que, quando está na política, compreender o momento e compreender qual é o teu espaço e qual é a tua tarefa, né? Claro, Quando eu era vereador, eu vou dar esse exemplo, eu sempre procurava tratar de questões locais, questões da cidade, porque eu entendi que o vereador tinha esse papel. Quando eu era deputado estadual, eu procurava tratar dos temas da minha cidade, mas que diziam respeito ao Estado. Eu não me aventurava lá no mandato do deputado federal ou do prefeito, não, eu tinha consciência de que eu tinha que trabalhar temas estaduais. E quando eu fui prefeito, que começou em 2012 e terminou agora em 2020, né? Por 8 anos, eu procurei ser prefeito. Então as pessoas às vezes provocavam, tinha que ter uma posição sobre a política nacional, ou sobre a polarização, ou sobre a questão internacional. E eu dizia o seguinte: não, eu sou prefeito de todos, eu sou prefeito de Passo Fundo. A partir do momento em que eu fui escolhido pela população, não importa se as pessoas votaram ou não em mim, eu tenho que cuidar da pavimentação, da iluminação, da merenda na escola, do médico na unidade de saúde, do remédio para quem está doente, das estradas do interior, do buraco que abriu, né, do desenvolvimento econômico. Essa é a tarefa de um prefeito. E sempre procurei representar muito bem a cidade. Então eu dizia o seguinte, que talvez o maior desafio, que é a tua pergunta, era ser intérprete do sentimento da população. Porque às vezes o prefeito não pode dizer só o que ele quer, só o que ele pensa. O prefeito tem que transmitir numa solenidade, numa audiência, numa reunião, aquilo que é melhor para a população. É claro que ele tem a visão dele, claro. né? Mas ele tem que compreender que, em primeiro lugar, está a população da cidade. E eu acho que talvez esse tenha sido o grande desafio, e eu acho, né, que cheguei perto de conseguir, porque quando eu fui reeleito, mais uma vez eu fui eleito com a maior votação que um prefeito recebeu na história da cidade, né? A Zero Hora chegou a fazer uma matéria na segunda-feira depois da eleição, onde ela disse o seguinte: teve eleição em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Só em Passo Fundo, dos grandes municípios,
de cada 10 pessoas que saíram de casa para votar, 8 votaram para que o prefeito permanecesse, né? Então, isso evidentemente que é motivo de muito orgulho e é um atestado, né, de que o trabalho foi bem feito. É fruto de um ótimo trabalho, sem dúvida. E de muita dedicação. Dedicação, sono, Porque é só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho, né? É só bem no dicionário. Só no dicionário. Você falou que precisa ler a opinião das pessoas, porque cada um tem uma opinião, cada um vê as coisas de um jeito. E como que você lidava ou costuma lidar? Você tem uma ideia, mas todo mundo ao redor é divergente dessa ideia. Como é que você administrava isso? Porque, obviamente, como um prefeito, você tinha que tomar decisões assertivas. Mas muitas vezes quem estava ao teu redor ali nem sempre concordava com aquilo. E como que você manejava? Porque a gente está falando de política, mas isso serve para qualquer área da liderança. Você que é líder sabe que nem sempre a tua palavra vai ser de acordo com a opinião alheia. E como que você liderava com o teu time? Bom, eu tenho essa visão e nós precisamos seguir isso. Mesmo que os outros dizendo que aquilo não ia dar certo. Como é que você administrava isso? Eu acho que depende da função que a gente exerce, né, Vitor? E vale para a liderança nas empresas, Claro. Vale para a liderança em entidades, né? Claro, tem espaços de poder, vamos colocar assim, que são mais colegiados, onde existe uma formalização do colegiado, né? Onde existem conselhos, onde existem grupos de pessoas que decidem tendo o mesmo peso na sua opinião. No caso do prefeito, não é assim, né? A população elege o prefeito, escolhe o prefeito pelo que ele representa, pelo que ele defende, mas também escolhe para que ele possa decidir. Então, eu ouvia muito, internamente a gente tinha um grupo de secretários muito qualificado. A Zero Hora também colocou que Passo Fundo, no meu período, tinha o secretariado mais qualificado do Rio Grande do Sul, 80% dos secretários municipais no meu período tinham mestrado e doutorado. Não eram escolhidos por indicação política, né? Eram escolhidos pela sua qualificação técnica, né? Então, esses secretários eram ouvidos, muito ouvidos. Eles davam opinião com toda a liberdade sobre os temas, mas a decisão era do prefeito, né? Por quê? Porque a responsabilidade é do prefeito. É no prefeito que as pessoas votaram, foi o prefeito que elas elegeram e escolheram para que as representasse. Então, tem momentos, né, em que a decisão colegiada ela é possível e é saudável que aconteça. E outros momentos mais agudos são momentos da decisão do prefeito, né, que tem que ouvir todo mundo, mas que tem que acabar colocando a assinatura dele ali naquele documento. Foi assim que eu procurei fazer. Muito bom, muito legal, muito interessante. Durante todo esse tempo, você teve muitos projetos, muitas melhorias que você fez. Qual que é o teu xodozinho? Qual que é o teu projeto que você diz, não, esse aqui eu me orgulho de ter feito? Pode ser como prefeito, como exemplo. Bom, eu já vi que o Vitor é bom entrevistador, né? Porque essa pergunta é muito boa. Eu sempre digo assim, o prefeito ele é como um pai, né? Tudo que ele faz, todos os filhos ele gosta. Mas, claro que sempre tem aquele com quem a gente tem mais afinidade, né? Não estou dizendo que goste mais, mas tem mais afinidade. Não vamos entrar em assuntos polêmicos. Vitor, acho que eu posso dar 2 exemplos aqui, né? O primeiro, e que talvez seja o grande, vamos dizer assim, o que eu mais gostei de fazer no governo foi o uniforme escolar para as crianças das escolas municipais. Vou explicar por quê. Há muitas eleições antes de eu ser prefeito, em que esse tema foi debatido. E os candidatos prometiam dar uniforme para as pessoas, para as crianças. Então, pode olhar aí as eleições anteriores, eu fui eleito em 2012, pode olhar 2008, 2004, 2000, os candidatos prometendo fazer o uniforme escolar. E eu estou convencido de que muita gente votava por aquilo. Quando chegava na prefeitura, não deu, tá muito caro, é muita gente, é difícil. Então eu coloquei como uma meta, um objetivo, cumprir a promessa, cumprir a palavra. Estou falando de 17 mil crianças que receberam o uniforme escolar todos os anos do meu governo. É muita gente. Não foi no último ano. Tinha gente que dizia, prefeito, deixa para o último ano, quando tem eleição. Nós fizemos todos os anos.
Como é que era isso? Nós contratamos a Universidade de Passo Fundo, ela desenhou vários modelos de uniforme, nós levamos às escolas, eram mais de 70 escolas, as crianças votaram, os pais votaram, os professores votaram, o uniforme foi escolhido, nós contratamos a empresa, como determina a lei, e os uniformes foram todos entregues. Eu lembro que quando chegou a primeira... quando chegaram as primeiras carretas, porque eles vieram de carreta, acho que lá do Paraná, de uniformes, nós não tínhamos onde guardar. E tínhamos receio, todos nós, porque era um processo novo de que aquilo fosse furtado. E aí veio o prefeito que tem que decidir, né? Prefeito, onde é que guarda? Onde é que guarda 17 mil uniformes vezes 9 peças? Nossa, Eram 9 peças para cada um. quase 100 mil peças. Acho que até mais. Acho que até mais aí. Vamos para matemática. Bom, e aí o que eu disse? Eu disse, coloca lá na Brigada Militar. Dentro do quartel da Brigada Militar. Ninguém vai roubar lá, né? Bom, depois nós começamos a entrega, ela era feita por escola. E aquela foi uma grande experiência, né? Por quê? Porque o uniforme identifica a criança e iguala a criança. Ainda hoje tem muita criança que não quer ir para a escola porque o amigo está mais bem vestido, porque o colega tem uma roupa mais nova, porque aquela outra menina está com um vestidinho que ela não tem. E nas escolas de Passo Fundo, todo mundo igual. Então isso me marcou muito. E hoje eu encontro, tô falando de 10 anos, 12 anos depois, né? Hoje eu encontro crianças daquela época, 5, 6, 7 anos, que são adultos, que me abraçam na rua e que me dizem, olha, prefeito, se o senhor não tivesse dado o uniforme, eu não teria, talvez, conseguido ir para a aula, né? Então, marcou muito. E outra coisa que me marcou muito, a gente estava em período de carnaval, né? Estamos gravando essa entrevista aqui na quarta-feira de cinzas, né, Vitor? Isso aí. Passo Fundo tinha um hábito aqui, antes de eu ser prefeito, que chegava na noite de carnaval, dava um cheque para cada escola de samba. Chegava a dar mais de R$1 milhão numa noite, né? O custo do carnaval. E eu decidi tirar esse dinheiro, foi uma decisão difícil, né? E colocar ar-condicionado em todas as salas de aula de todas as escolas municipais. Estou falando de 444 aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula, todas, das escolas municipais. Qual é o resultado? Agora, em 2015, quando o Rio Grande do Sul teve as aulas suspensas pelo calor, Passo Fundo não suspendeu a aula em nenhuma escola do município, né? Claro que pode dizer, esse está estragado, aquele não está funcionando. Claro, passaram-se 10 anos, né? Sim. Mas naquela época aquilo foi muito revolucionário e teve grande apoio da população. Então eu podia passar o dia aqui dizendo coisas que eu lembro, mas vou ficar nessa. Eu acredito, linkando com a outra pergunta, que essa foi uma decisão que também teve pessoas que não queriam fazer isso. Sem dúvida. Mas essa foi uma decisão, Vitor, essa do ar-condicionado, essa foi uma decisão que eu tomei de forma absolutamente solitária. Eu estava indo para o início do ano letivo, toda a abertura de ano letivo no município é feita com a presença dos professores, tem uma cerimônia. Eu acho que devia ter lá, o município tem aí em torno de 1.400, 1.500 professores municipais, né? Acho que um terço dele deveria estar lá no Menino Jesus, né? Era lá no Menino Jesus a abertura. Eu estava indo para lá e lembrando, né, de como estava quente, como era desagradável o calor e também lembrando do carnaval, eu tomei a decisão no caminho. E graças a Deus ela deu certo, né? Todo mundo compreendeu. Até porque teve carnaval, só que não foi com o dinheiro público, né? Mas aí já é uma outra história. Mas muito interessante e fica também a visão de que as coisas acontecem quando se quer fazer. Você é uma mostra pública disso, de que quando você... Não, vai ser feito e vamos fazer acontecer. Quem quer me apoiar, vamos lá. Quem não quer, vai ver que vai dar certo. Então, você que é líder e gestor, muitas vezes, tome a decisão que você acredita que é certa e depois o resultado, a consequência vai vir. Luciano, 32 anos, eu creio que tem muita coisa pela frente ainda que você quer fazer e almeja fazer, mas qual é o legado que você deixou e quer deixar como gestor? Olha, Vitor, veja, eu acho assim, ó, eu tenho 32 anos de mandato, né? Agora eu fiz um mandato de deputado federal, eu era suplente, assumi por 2 anos, pude conhecer um pouco da realidade da política nacional, conviver com grandes nomes, né?
sentar do lado lá de pessoas muito diferentes. O Brasil é muito grande, a diversidade do Brasil é muito rica. Tem coisas que para nós são comuns e que do outro lado do Brasil são absurdas. Tem coisas que para eles são naturais e que para nós são absurdas, né? Então, todas as experiências que eu tive nos mandatos, elas foram muito enriquecedoras para mim do ponto de vista daquilo que eu aprendi, né? Eu não sei qual vai ser o meu futuro político e nem sei se eu terei um, né? E eu acho que o grande legado que eu já deixei foi a minha passagem pela prefeitura. Nós fizemos 2 mandatos, depois nós tivemos agora, estamos no 2º mandato do prefeito Pedro, que é uma continuidade do nosso, são 4 mandatos seguidos, coisa que nunca tinha acontecido aqui em Passo Fundo. Mas como eu disse hoje de manhã para uma pessoa, né? O prefeito Pedro é uma pessoa que eu apoio, que eu confio, que eu gosto, é um amigo, trabalhou comigo, foi meu secretário, mas é outra pessoa. Claro. Então ele tem as suas escolhas, a sua equipe, o seu caminho, né? Que tem sempre a minha torcida, sempre estou torcendo como passo-fundense pelo sucesso da administração, mas é outra pessoa decidindo do jeito dele, Claro. né? Com as informações que ele tem, e tenho certeza que tentando fazer o melhor. Mas são coisas distintas, né? É como você aqui, né? Você pode ter um sócio, um colega, um amigo, mas se ele apresentar esse podcast, ele vai fazer do jeito dele, né? Claro. Por mais que você sente ali antes e oriente, explique, opine, mas ele tem o jeito dele. Sim. Né? Então isso tem que ficar muito claro. Então eu acho que o meu legado ele está aí, é o legado do Parque da Gare, é o legado do maior número de escolas entregues na história de Passo Fundo, de muitos programas vitoriosos, né? Então se eu parasse hoje com a política, eu já estaria satisfeito e realizado com aquilo que eu pude entregar para a comunidade, que tantas vezes confiou em mim, né? E acho que esse é o grande valor que tem nessa caminhada toda. Muito bom, muito legal. E eu acho que é interessante ter esse merecimento, né? Eu já fiz, eu posso fazer mais, mas eu não me arrependo. O que eu construí foi muito bom, ajudou muitas pessoas. E que interessante. Durante toda essa jornada, provavelmente você se espelhou em algumas pessoas. Compartilha conosco quem foram essas pessoas, alguns modelos que você espelhou. Não, eu olhei muito para esse cara, como ele fazia e deu certo. Quem foram as tuas referências? Eu sei que durante a jornada nós temos várias. Cada momento é uma. Mas cite algumas referências para nós que você teve. Eu acho assim, a gente deve ter referências como exemplos e não tentar ser um espelho daquela referência. As pessoas não são iguais. E o resultado do trabalho que as pessoas fazem, ele não será igual. Ele pode ser melhor ou pode ser pior, pode ser diferente, pode ser de outro jeito, né? Porque as pessoas são diferentes. Eu tenho 2 pessoas que eu procurei sempre acompanhar e que eu acho que são pessoas que me serviram de exemplo, né? Um é o prefeito Fernando Machado Carrion, que foi, na minha opinião, o grande prefeito de Passo Fundo que eu vi. Ele foi prefeito por 6 anos, era uma época em que os mandatos tinham 6 anos. Ele é um engenheiro civil, está entre nós ainda, está ativo, né? Mas ele é um exemplo de perseverança, de tenacidade, de persistência, de dedicação, né? Veja só o que eu vou contar. Eu fui assessor dele como prefeito e fui assessor dele quando ele era deputado federal. Uma pessoa com uma memória de elefante, um estudioso, né, um engenheiro civil com grande conhecimento técnico sobre infraestrutura e um homem de muita coragem. E agora veja o que acontece. O Carrion, o prefeito Carrion, se eu não me engano, está com 83 anos. 83, 84, né? Que é uma época que a maioria das pessoas está aposentada. Ele foi prefeito, foi deputado federal, né, foi engenheiro do DAER, concursado. E uns 10 anos atrás ele botou na cabeça que que o Rio Grande do Sul poderia ter um porto, mais um porto. Pela distância, pelo custo do transporte marítimo, né, pelas distâncias percorridas saindo do porto de Rio Grande para a produção do Rio Grande do Sul. Então ele colocou isso na cabeça e no papel. E ele andava
Zero Hora até noticiou isso uns 60 dias atrás, é bem interessante de ler, né? Porque às vezes a gente não se dá conta. Claro. Ele andava por aí com aqueles mapas, aqueles desenhos, falando com as pessoas, tratando do assunto, insistindo, tentando chamar a atenção, até que o senador Luiz Carlos Reis, que é amigo dele, parou para ouvir. Bom, e o resultado qual é? O porto está sendo construído. Graças, lá em Arroio do Sal, né? Uhum. Graças à insistência dele, de um homem de mais de 80 anos que acredita numa ideia, que é uma ideia transformadora, revolucionária, que vai gerar empregos, negócios, desenvolvimento econômico, né? Então, realmente isso é um exemplo, né, de ser humano Claro. e de homem público, né? Porque ele podia estar em casa cuidando da Sim. vida dele, e ele está pensando em algo muito maior, né? Então me espelhei muito nele. E eu convivi também com uma pessoa que infelizmente já morreu, que foi prefeito de Pelotas, meu amigo Bernardo de Souza, que foi o grande prefeito de Pelotas, um homem assim muito de palavra, que eu aprendi muito com ele a dizer e fazer, dizer não, que é uma coisa que os políticos normalmente não gostam de dizer, né? Normalmente as pessoas, não, eu vou olhar para ti, vou tentar resolver, vou dar um jeito. Não, ele dizia sim e dizia não. Com a mesma elegância, com a mesma educação, com a mesma firmeza, e foi um prefeito extraordinário de Pelotas, morreu no cargo, né? Foi uma pessoa que eu convivi bastante também, inclusive o atual governador Eduardo Leite era chefe de gabinete dele, trabalhava com ele, né? Então foram duas pessoas que ajudaram muito na minha trajetória. Que legal, muito interessante. E o mais legal de tudo é que você teve como referência as pessoas de perto. Eu vejo que a gente costuma muito ter referências, pessoas de longe, lá, alguém que eu vejo na TV, alguém que eu acompanho, mas nada melhor do que ter alguém que você conhece, vê e acompanha. Claro, tem grandes figuras nacionais e internacionais que a gente admira, né? Só que Claro. eu acho que admirar à distância é algo que é possível, é legal, mas que não te permite também conhecer tanto sobre aquela Claro. personalidade, né? Churchill é um exemplo, né? Um homem que mudou o destino do mundo, Uhum. provavelmente, né? Mas eu acho que é diferente. Eu gosto mais de me espelhar em pessoas que estão mais próximas e, como eu digo sempre, que são de carne e osso, né? Isso aí, carne e osso que enfrentam os mesmos desafios e saem com a cabeça erguida. Exato. Luciano, na tua visão, quais são as habilidades que um líder de sucesso precisa ter? Olha, eu acho que em primeiro lugar saber ouvir, né? O líder ele não pode ser dono da verdade, ele não pode achar que sabe tudo, não pode achar que só a visão dele deve ser respeitada. O líder tem que ter autoridade na hora de decidir e até de apontar caminhos. As pessoas esperam isso dele, especialmente no momento de dificuldade. Nem sempre o líder vai acertar, muitas vezes ele erra. Isso é do ser humano, né? Quem assume protagonismo, quem assume um posto de liderança, seja numa empresa, numa entidade, num espaço público, assume também o risco do erro, o risco aumenta, né, do que aquela pessoa em relação àquela pessoa que fica só acompanhando. Mas eu acho que o líder tem que ter muita capacidade de ouvir, de aprender com os outros, tem que ser uma pessoa interessada, humilde, né? Porque todo mundo sabe um pouco de algo, todo mundo pode nos ensinar algo, é, e, e eu acho que é assim que se constrói liderança. Acho que liderança também é um traço, né? Tem pessoas que lideram de forma silenciosa, mas acho que liderança é um traço de personalidade. Tem pessoas que lideram pelo exemplo, né? Tem pessoas que lideram pela comunicação, tem pessoas que lideram pela intelectualidade, pela formação cultural. Existem vários tipos de líder. O Claro. líder não é o mais gritão, né? Não é aquele que se impõe na voz, não é apenas isso, né? Tem várias formas de liderar. Mas eu acho que todas elas dependem um pouquinho de um traço de liderança e elas dependem também um pouco da atitude que o líder vai tomar. Muito legal, muito, muito bom. Luciano, quando você tem que tomar uma decisão, você tem algum princípio que te norteia? Sempre que você tem que tomar uma decisão, não. É esse princípio e eu tomo a decisão baseado nesse princípio. Na prefeitura, né, ou na vida pública, acho que dá para dizer na vida pública, a decisão tem que ser tomada pensando no que é melhor para os outros, né, para a maioria das pessoas. Por exemplo,
vou dar um exemplo aqui. Eu nunca tive um familiar em cargo público, entendeu? Por quê? Não é que eu não tenha pessoas na minha família que desejassem ou até que precisassem. Sou de família grande, viu? Sou de família grande. Mas eu sempre achei que aquilo era errado, colocar um familiar em detrimento de outra pessoa, né? Então, essa é uma decisão, isso é uma postura. No que eu estou pensando? No que é melhor para a maioria, né? E não no que é melhor para mim, para o meu conforto, para o meu... E eu acho que na política tem muito isso, né? A gente tem que pensar naquilo que é melhor para todo mundo, não naquilo que é mais popular, né? Não dá para tentar agradar a todos. Veja esse exemplo que eu dei do ar-condicionado nas escolas. Naquela época, por exemplo, quem trabalhava com o carnaval se incomodou, né? Se desagradou. Então, a decisão, ela agrada a alguns, desagrada a outros. É impossível agradar a todos, né? Mas quando a gente vai decidir, tem que pensar sempre na maioria. Essa é a minha opinião. Muito bom. Muito legal saber ouvir as opiniões e tomar uma decisão assertiva. Luciano, tá muito bom esse papo, tá? Olha, muito interessante mesmo. Estamos indo para a reta final. Para a gente encerrar, se você pudesse voltar lá atrás, para o início da tua jornada, qual conselho você daria para você mesmo? Olha, essa é uma pergunta boa também, né? Eu não me arrependo das coisas que eu fiz, pelo menos da maioria delas, né? Eu acho que errei, acertei e acho que tô, vamos dizer assim, da metade do caminho para frente, né? Já tô olhando lá a linha de chegada. Talvez eu tivesse dosado um pouco a energia, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Eu joguei muita energia na atividade política. Evidente que quando a gente joga muita energia numa coisa só, a gente deixa outras coisas de lado. Então eu perdi convívio familiar, eu perdi vida profissional, mas foi uma opção que eu fiz lá e que agora não volta mais. O tempo ele é implacável. O tempo ele não se devolve, né? Talvez seja a única coisa que a gente não pode devolver para alguém é o tempo que aquela pessoa já gastou. Então, talvez hoje eu não fosse tão intenso na atividade política. Talvez eu tivesse concorrido, disputado, mas talvez não tantas vezes, talvez não com tanta entrega, né? Mas eu acho que também isso é próprio da idade, né? Quando a gente falou aqui do tempo. O jovem, ele faz as coisas muitas vezes de forma mais assodada, mais impetuosa. E talvez hoje eu não fizesse assim do mesmo jeito, né? Mas o que eu fiz, eu me orgulho do que fiz. Acho que tem sido uma caminhada muito bonita. Como eu disse no início, eu não sei até onde ela vai, ou se ela talvez até já tenha terminado. Mas a política foi um período bonito da minha vida, em onde eu pude ajudar muita gente, ajudar a nossa cidade, e eu me orgulho das coisas que fiz. Que legal se orgulhar de ajudar as pessoas. Luciano, você tá falando aí que não sabe se a carreira vai continuar. Quais são os teus planos aí para os próximos anos? O que você planeja da tua vida? Pois é, Vitor, eu saí do mandato de deputado federal em novembro, né? Então, eu até estava contando para a Thay aqui no início, né? Eu, logo, quando eu fui deputado federal, eu fui e voltei de Brasília todas as semanas. Eu não fiquei nem uma semana em Brasília no final de semana. Nunca fiquei fora de Passo Fundo. Nos 6 anos em que eu fui deputado estadual, eu também voltava a Passo Fundo todas as semanas. Eu sempre morei aqui. Então, quando eu saí do mandato, eu voltei a morar em Passo Fundo, continuei morando aqui, melhor dizendo, continuei. E tenho me dedicado aos meus negócios, né? Eu tenho 2 empresas que eu tenho participação, eu trabalho com elas, né? Mas claro que agora é uma vida muito mais tranquila, porque o tempo é um tempo que eu posso comandar, vamos dizer assim. Eu decido o que fazer com o meu tempo. Quando você está no mandato, você não decide, né? Então esse é um momento para mim também um pouco sabático, assim, né? Um pouco de reflexão. Claro. Eu estou pensando, vou ver, tenho várias possibilidades pela frente, concorrer, não concorrer, concorrer a um cargo, a outro cargo, não tem nada decidido e talvez nem seja decidido, né? Acho que é um momento assim que eu tenho para pensar um pouquinho em qual será a caminhada aí nesses anos que vem pela frente. E seja qual for a decisão, sem dúvida, podemos esperar sempre boas coisas vindo de você. Luciano,
como você disse agora, hoje você consegue administrar o teu tempo e eu sei o quanto ele é precioso, então muito obrigado por ter tirado esse tempo para compartilhar a tua história, algumas ideias conosco e sem dúvida vai ajudar muito a cada um que está nos assistindo. Luciano, quem quiser te acompanhar hoje, onde é que te encontra? Olha, primeiro quero te agradecer, né? Quero agradecer a vocês aqui pelo convite, super legal, parabéns pela qualidade da entrevista. Obrigado. Que não é tão comum assim, né? Muito legal, eu fiquei muito à vontade, muito agradecido mesmo com a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu moro em Passo Fundo, tenho meu escritório aqui na rua Paissandu, né? Ali no prédio do Queiro Café, aqui já vai uma propaganda para eles ali, né? E tô na rede social, as pessoas acompanham lá o meu Instagram, é Luciano_Passo Fundo, né? Tem muita gente que me acompanha por lá, eu faço um relato lá das coisas que eu faço, quando eu acho que são interessantes também. Acho que a gente não deve postar tudo, né? Porque as pessoas cansam e nem tudo é interessante, mas é fácil me acompanhar por ali, né? E fico muito feliz sempre com o contato das pessoas. Muito bom, então entra lá no Instagram e já segue Luciano_Passo Fundo. Isso aí. E sem dúvida tem muito conteúdo bom. Gente, muito obrigado pela tua audiência. Sem dúvida hoje foi um episódio muito enriquecedor. E se inscreve aqui no canal, fica por dentro de tudo aquilo que a gente compartilha no Instagram, @PodeCrescerPodcast. E nós sempre trazemos pessoas de sucesso para compartilhar o melhor da vida dos bastidores com você. Então, um beijo no coração. Muito obrigado. Luciano, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço.